Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu. Antes de. Vou movimentar agora. Eu, antes de decidir gravar esse vídeo, eu estava muito pensativa, tipo, mas eu vou deixar pra amanhã, porque eu queria. Primeiramente, eu queria fazer um vídeo mais sobre minha rotina. Aí eu falei assim comigo mesma e pensei, se eu for fazer pra amanhã, eu vou deixar pra amanhã do amanhã. E assim sucessivamente. Porque eu me conheço, eu sou uma pessoa que, quando coloca uma coisa na cabeça, quer seguir exatamente esse padrão. E eu sei que amanhã eu me distrairia, eu faria outra coisa e eu não iria começar pelo começo. Eu não iria começar pela manhã. E como eu não iria começar pela manhã, eu não iria fazer. Só que eu assisti uns 3 vídeos hoje sobre vários assuntos. Sobre ciclo do sono, sobre. Tipo, sobre escrever e essas coisas, sabe? Que são meio que, de uma certa forma, autoajuda. Ou um conteúdo que eu posso descrever melhor como algo que agrega. E eu pensei assim, sabe? Não importa. Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. E já vou logo me adiantando que perfeccionismo é muito visto como algo bom. Aquela pessoa é organizada, aquela pessoa, ela. Bom, perfeita. Só que, como alguém que é perfeccionista e diz por experiência própria, o perfeccionismo é mais imperfeito do que a imperfeição. Porque a gente passa tanto tempo do perfeccionismo pensando em meros detalhes, tipo, como alguns exemplos que aconteceu comigo, tipo, eu não quero estudar. Quer dizer, pera, me atrapalhei aqui. Enfim, eu quero estudar, só que pra eu estudar eu preciso arrumar minha escrivaninha. Só que pra eu arrumar minha escrivaninha eu preciso de tal produto. Só que pra eu ter esse tal produto eu tenho que ir no mercado. Só que decorrentemente a gente vai começar a se ver num ciclo infinito. Um ciclo vicioso. E isso só vai nos atrasar mais, enquanto a imperfeição, ela se aceita, ela age. Tipo, eu sei que eu não estou nas melhores condições para começar, mas eu vou começar. Depois eu ajeito essas circunstâncias, depois eu resolvo esses problemas. Mas o que importa agora é eu começar. É eu ter um ponto de partida para chegar ao objetivo que eu quero. Se eu for esperar o momento certo, a hora adequada, eu vou me perder em linhas e não vou chegar lá, sabe? Eu não vou chegar ao meu objetivo. E foi o que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa graças ao perfeccionismo. Tipo, eu procrastino, além de também ter a procrastinação como aliada, sabe? Eu sempre me cobrei muito em relação a notas. Eu tive muitas crises de ansiedade. Mas, e por esses fatos, eu tive muitos problemas com a escola, né? Em decorrência. Tanto que eu reprovei um ano por falta e estudei o outro ano em casa. E agora eu estou estudando em uma escola no período noturno. E esse primeiro trimestre para mim foi incrivelmente difícil. Tipo, eu tirei notas boas, mas isso me custou minha sanidade mental. Ao ponto de eu ter uma enxaqueca enorme no dia de prova de física, que eu não sabia o que fazer. Eu não sei quantos remédios eu tomei pra aguentar aquele dia. Eu tirei 8,10. Mas. Eu não sei porque 8,10, né? Mas enfim. Geralmente os professores eles colocam pontos arredondados, tipo 1 ou 1,5. Mas enfim, não é o ponto. Só que esse 8 ele me custou muito, sabe? Eu consegui tirar ele. Só que. E o que ficou? Tipo, eu sei que eu me provei intelectualmente boa. Porque a média na minha sala não foi tão boa assim.
mas eu fiquei infeliz. Eu não fiquei satisfeita com essa nota. Eu queria um 10. E eu fiquei, tipo assim, essa nota foi aceitável, mas não foi o que eu queria. E isso pode parecer até meio egocêntrico, ou sei lá. Mas é um pensamento de uma pessoa perfeccionista. Busca sempre o melhor incansavelmente. Só que isso não é saudável. Isso não é natural. E acaba por eu estar sempre buscando esse nível altíssimo de perfeccionismo que eu acabei me prejudicando anos anteriores. E isso é frustrante porque eu sei da minha capacidade, só que eu sou uma bomba relógio que se auto-sabota. E estou tentando mudar isso, tipo, eu estar gravando um vídeo no horário que eu não queria, de eu não estar corrigindo algumas falas erradas nesse vídeo, de eu não estar regravando ele de novo, mas de eu não me perder no ponto, porque senão eu vou ficar com raiva de mim mesma, né? Eu estou aqui tentando, daqui a pouco eu vou pegar os meus cadernos e eu vou fazer umas atividades. Só que eu entendi a não dar tanta importância a certas coisas, porque é meio clichê, mas todo mundo morre. E eu não quero pensar que, cara, se eu morrer amanhã, eu passei o dia me preocupando com uma aula de espanhol que eu perdi, com um dever de casa que eu não fiz, ou numa prova que eu faltei. Sabe, eu quero pensar, e o que eu vivi até hoje, sabe? O que eu fiz de bom, o que eu contribuí, o que eu recebi, sabe? Nos últimos anos eu senti como se eu tivesse perdido um pedaço da minha vida. Porque literalmente foi assim, do meu oitavo até o meu. Do meu. De 2022 até 2024, 25. Foi assim, eu senti que eu perdi metade da minha adolescência porque eu não saía de casa. Eu vivia numa constante depressão. E eu hoje com 17 para 18 anos eu olho para trás e vejo que eu deixei de conviver com amigos, eu me afastei de amizades, eu terminei algumas amizades. E eu penso, se eu tivesse sido mais presente, será que eu não teria sido diferente? Será que eu ainda não teria contato com essas pessoas? Só que, da mesma forma que eu sei que ficar olhando para o passado não resolve o que aconteceu no passado, eu sei que se eu apenas ignorar ele, o erro vai se repetir. Então, eu estou olhando para o passado e pensando, eu não posso viver aquilo de novo. Eu quero Eu quero ser sociável, eu quero ser presente na vida dos meus amigos de agora. Eu quero estar construindo uma nova realidade, sabe? Eu me comparava muito, porque, cara, eu tenho um amigo meu que realmente é incrível, faz curso, faz trabalha. Enquanto, cara, eu só faço, por enquanto estou praticamente só estudando, né? Mas quando eu olho para o meu passado, eu vejo que simplesmente o fato de eu estar estudando, tanto na escola quanto em casa, é uma baita evolução para alguém que não queria sair da cama. Cara, eu hoje acordei e decidi fazer aquelas dicas lá sobre regulação sobre regular o ciclo circadiano. Acordei, fiz alongamentos, eu fiquei sobre o sol de uma janela, eu tomei sol, né? Pra meu corpo entender que é de dia e tal. E eu meditei muito, eu pensei muito e para uma pessoa que a única coisa que fazia era escralar Instagram e ficar se comparando a vida dos outros, eu estar simplesmente sentada tomando um banho de sol já é um baita avanço, sabe? E eu acho interessante a gente falar que cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua realidade. Porque eu tô melhorando agora, mas eu posso estar falando com uma pessoa agora que não está melhorando, que está nessa que eu estive há poucos tempos atrás. E outras pessoas que nunca tiveram problemas. Só que aquela questão da comparação.
esses três exemplos de pessoas, eu, uma pessoa que não está bem, uma pessoa que está bem, a gente não pode se comparar um com o outro, porque cada um, além de ter suas condições mentais, tem as suas condições físicas, né? Tipo, um influencer diz que caminhar faz bem, que sei lá o quê. Só que às vezes uma pessoa, ela mora num apartamento, numa rua que não tem, mal tem calçada, não tem onde caminhar. E uma pessoa, e o outro pode, tipo, a pessoa que tá bem, tem uma praça perto de casa, sabe? São realidades distintas, apesar de ter citado um exemplo muito vago, né? Mas a gente pode, além de considerar pessoas que trabalham, que pessoas que estudam e pessoas que são herdeiras, né? Querendo ou não, é uma realidade muito divergente. Por isso que a comparação ela é muito injusta. E é o que a gente mais tem hoje. O filho da fulano faz faculdade disso, passou direto na prova. Só que as oportunidades que ele teve, a ajuda que ele teve, eu não tive, você não teve. E a gente também tem a questão mental. Pô, eu posso ter toda essa condição financeira, eu posso ter essa pessoa, nossa, que é herdeira e tal. Só que eu falar que eu não estou me sentindo bem para pessoas que são inferiormente financeiras, né, têm dificuldades financeiras, para mim, não, para eles não passam de drama. E um tema que eu presenciei esses dias, tipo, fulana tem depressão, toma remédio e tal, mas é rica, é milionária, sei lá o quê. Só que eu fico pensando assim, o que que levou essa pessoa a ter depressão? Não foi necessariamente dinheiro. Até porque a gente pode viver num mundo capitalista, num mundo em que metade das coisas se resume em comprar e vender. Mas a depressão ela não é causada simplesmente só pelo meio social da pessoa, tipo financeiro. O que aconteceu no, na família dela, no relacionamento dela, ou no mental dela, como é que tá as vitaminas dessa pessoa, que também é uma coisa que influencia. Então, não vale a pena a gente se comparar e julgar também. Que é uma coisa que eu recebi muito também. Eu recebi muito julgamento. E às vezes até eu mesmo não entendi, cara, por que, que eu sou assim? Pô, eu sei que eu tenho potencial. Quase todo mundo tem potencial. Mas por que, que eu tô perdendo meu tempo? Além da gente estar, tipo, mal por conta da depressão, a gente se culpa porque a gente tá perdendo tempo. E eu não vou dizer que não é perca de tempo, porque, cara, você passar metade do dia deitada e numa cama jogando sem disposição pra nada, é perca de tempo. Eu tô perdendo um tempo da minha vida, um tempo que eu podia estar, sei lá, convivendo com amigos, um tempo que eu podia estar brincando com meu animal de estimação. Eu estou deitada numa cama sofrendo, sabe, né? Uma eterna agonia. E eu vou dizer uma coisa, não é fácil a gente sair dessa situação, não é fácil a gente ter ânimo pra viver. Mas depois que a gente tem, a gente começa a não escalar uma montanha por dia, mas a presenciar bons momentos, a valorizar os momentos. Que nem eu falei, eu sentei ali fora e. Ali fora não, né? No quarto dos meus pais. Eu sentei no chão e tomei um pouco de sol, meditei, vi uns vídeos. Isso foi tão bom. E não foi uma coisa extraordinária, foi uma coisa ordinária, mas boa. E talvez isso que falte para as pessoas, a gente começar a fazer o que que se nos encaixa, sabe? O que que está dentro das nossas possibilidades. É frustrante muitas coisas, porque, cara, nem eu falei, eu queria dar conta de fazer tudo. Só que a gente não dá conta de fazer tudo e a gente se frustra. Mas a gente fazendo aquele 1% por dia é melhor do que nada. É melhor do que a gente permanecer num ambiente só, vendo a vida dos outros e com medo de tentar e dar errado, com medo de tentar e ser julgado, com medo de viver. Então a gente tendo essa tentativa, né, fazendo o que, que está no nosso alcance, sabe?
Tem uma frase aqui que eu acho que seria interessante. Aqui, ó. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. É uma frasezinha de São Francisco de Assis que eu ganhei num UAU que eu fui há 2 anos atrás. E isso daqui, tipo, foi engraçado porque não foi uma frase que eu escolhi, foi uma frase que eu peguei no envelope, sabe? E ela foi tão necessária pra mim como ela é até hoje, sabe? Então, o importante eu acho que é começar. Da mesma forma que eu comecei fazendo esse vídeo, da mesma forma que eu acordei hoje de manhã e tomei um banho de sol. É importante a gente começar de onde a gente está, não de onde a gente quer estar, sabe? Então, como eu, mesmo não sabendo o que eu estou fazendo aqui, eu comecei. Agora comece você também.